Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é o meu Pai que vos dará o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, irmãos e irmãs, tem muita paciência. Tem muita paciência com o povo, tem muita paciência comigo, com você, porque a gente não entende as coisas facilmente. A gente percebe as coisas e vai, mas às vezes somos enganados, traídos, iludidos, seduzidos por tantas coisas que vão nos aparecendo como se fossem coisas essenciais e boas. Depois lá na frente muitas vezes se manifestam negativas, ruins, faz um mal danado para a gente. Mas Jesus tem paciência conosco. Hoje mesmo Jesus explica tudo de novo. Esses irmãos que estão do evangelho de hoje são aqueles que viram Jesus multiplicando os pães, participaram desse momento forte, e ali eles viram o novo, viram que Jesus tinha força e poder, mas viram, e de fato, Jesus tem força e poder? Tem ou não tem? Tem, mas tinha um problema, ali estava com dificuldade, tinha força e poder para dar comida, e eles vão atrás, é lógico, né? Vão atrás. Jesus tem força e poder para resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. Jesus tem força e poder para me livrar de uma série de coisas, e vão atrás de Jesus. E Jesus percebe que eles não haviam entendido direitinho ainda, haviam entendido metade do assunto, metade do tema. E se fizesse uma prova de escola, ele ia tirar 5, mas 5 não salva, 5 não passa, a média é 7, 8, 9. E Jesus chama: vem cá, vou explicar tudo de novo. Vocês não viram os sinais, vocês viram o pão, mas não viram os sinais do pão. E ele chama, irmãos e irmãs, Jesus chamou os seus discípulos, como também chama a igreja, nos chama a cada um de nós, para compreender justamente isso: o quanto essa vida, o quanto as coisas deste mundo são efêmeras, passageiras. Até a comida que me mantém vivo, até o alimento que me mantém saudável, apodrece. Experimenta,
fazer uma panela de arroz, deixar lá uns 2 dias lá no sol quente, sabe o que acontece com ela? É o arroz mais saboroso do mundo. Pega uma picanha, assa e põe no sol, desde 2 dias lá, depois passa para comer. Vai estar podre. Mas não é boa? É boa, podre não é boa não. A nossa vida, irmãos e irmãs, é tão frágil. As coisas do mundo, todas elas são tão passageiras. Na primeira leitura a gente viu justamente isso. Deus deu o pão, o maná, que caiu do deserto, mas era só para um dia. Não tinha como ter uma conta bancária para a gente colocar o maná lá na conta bancária, ou uma despensa na casa, uma despensa para a gente colocar as coisas lá. Não tinha. Era só para aquele momento, só para aquele dia, e necessário para um dia, porque tudo é muito frágil, tudo é muito passageiro. E o Senhor faz um convite à igreja, fez um convite aos seus discípulos, para que a gente se esforce, além do nosso esforço diário, pelo nosso alimento todos os dias, um alimento material, além de crer e esperar na sua providência, porque Ele vai providenciar o que nós precisamos. Ele nos faz um convite hoje, a elevar um pouquinho a nossa alma, o nosso pensamento, se esforçar por aquele alimento que não se perde, se esforçar por uma vida carregada de princípios e valores, que são inegociáveis. O que passa tem preço, o que permanece tem valor. As coisas têm preço, a fé não tem preço, tem valor. Princípios, que o Senhor nos ajude a colocar valor nas coisas, valor na vida, valor nas experiências com as pessoas que a gente está vivendo, e não precificar todas as coisas. Vai passar tudo, vai terminar em nada. Que o Senhor nos ajude a fazer essa experiência, e Ele chama: se esforcem pelo alimento que permanece para a vida eterna, numa experiência de entrega, numa experiência de salvação. E o Senhor está dizendo: eu sou o pão da vida. O nosso grande esforço, irmãos e irmãs, será justamente o esforço de querer estar com o Senhor, de buscá-lo sempre. Só Ele permanece. Tudo passa, só Deus permanece. Tudo passa, essa vida passa, o céu não passa, a glória não passa, a salvação não passa, a eternidade, a eterna salvação em nós também não passa. Nossos corações têm essa certeza, têm essa retidão de vida, essa tranquilidade para permanecer na fidelidade do nosso Deus, na fidelidade da fé. Nós vivemos esse tempo tão difícil da pandemia, que bagunça o nosso coração, tem bagunçado a nossa história, nos bagunçado um outro pessoalmente, e pode nos tirar justamente essas coisas aqui, tirar o sentido do eterno. Quando o sentido do eterno é retirado da nossa vida, que vai sobrar de nós? A podridão no final, a comida estragada. Está lá, come comida estragada, não serve para nada aquilo, Padre. Que a gente possa trazer sempre a dimensão do eterno, a dimensão do céu, a dimensão da glória, a dimensão da nossa salvação, colocar tudo isso no nosso dia a dia. Isso é como Paulo nos diz na leitura de hoje, na segunda leitura. Isso é se revestir de uma nova criatura, é se revestir do céu, da santidade de Deus, e deixar a vida velha, deixar a vida de pagãos e viver a vida de cristãos. Uma vida em que o próprio Deus nos conduz, o próprio Deus nos guarda, o próprio Deus nos alimenta, mas sobretudo, uma vida em que o próprio Senhor nos dá a conhecer todo o seu amor. No esforço contínuo de busca pela fé, de busca por Jesus, de busca por Deus. É Ele que diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E quem corre atrás desse pão, quem gasta tempo com esse pão, buscando, amando, adorando, testemunhando, vivendo,
esse nunca mais vai ter fome, porque não seremos mais enganados pelas seduções do mundo. O que acontece? Por que a gente às vezes cai de patinho nas coisas? Somos facilmente seduzidos, porque dentro de nós é meio esvaziado, e a gente vai, alguém nos oferece um pão podre, a gente vai, tem cara boa, a gente vai. Que o Senhor nos ajude a colocar só nele essa experiência da nossa vida, que a nossa alma possa ser alimentada e sustentada pelo pão da vida. E este pão da vida, vamos encontrá-lo na nossa oração contínua, na nossa oração diária. Esse pão da vida vamos encontrar na Bíblia. Por isso eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, de modo muito claro: não te afaste da palavra de Deus. Vai lá, pega lá um pouquinho, vai vivendo a palavra, vai lendo, vai meditando, vai estudando. Não deixe a palavra fechada lá na sua casa, ou aberta no canto lá. Tá certo? A palavra de Deus é um sacramental, mas ela tem que estar dentro do nosso coração. E é a palavra que alimenta a nossa fé, é a palavra que alimenta a nossa esperança, é a palavra que alimenta a nossa alegria, é a palavra do Senhor, é a palavra que alimenta a nossa confiança no poder do nosso Deus. E também, meu irmão, minha irmã, o pão da vida, vamos encontrá-lo neste altar, nos altares de todas as igrejas, das maiores basílicas do mundo, dos grandes santuários esparramados mundo afora, até a capelinha lá do interior. E aqui na nossa comunidade temos a mais nova lá na capela, ainda não tem capela, né? Mas tem uma comunidade surgindo lá no meio da Nata. Para quem conhece a Fazenda Nata, lá tem a comunidade de São Francisco, que está surgindo. É uma das mais recentes aqui da nossa arquidiocese e também da nossa igreja, por causa do pão. Aquela comunidade surge lá só por conta desse pão da vida, para que as pessoas possam receber. E é grandioso tudo isso aos olhos do Senhor e aos nossos olhos também. Você que está em casa, nunca faz tempo que você não comunga? Pois é, meu irmão, pão da vida. Pão da vida. E é este pão que a gente tem que se esforçar por ele, buscá-lo. Procure o Senhor nesses dias, procure fazer uma boa confissão, também alimento da nossa alma, mas não se afaste jamais da comunhão eucarística. Ela alimenta a sua fé, ela alimenta a sua vida, ela alimenta a sua alma, ela alimenta a sua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.